começa a missão. A família é o nosso primeiro campo missionário. É onde temos a primeira oportunidade de falar sobre Jesus. São as primeiras pessoas a serem impactadas e a testemunharem a transformação genuína que o Senhor fez em nossa vida. E assim como aquele que foi alcançado pelo Senhor pode transbordar e alcançar outras vidas continuamente, esse caminho de graça, ousadia e transformação nunca para e flui como um rio transbordante. Cheguei a um ponto na minha vida que se desviei, tive um foco a mais no meu trabalho, querendo dar uma melhor vida para minha família. Quase perco a minha família por conta do trabalho, né? Cheguei a passar por uma crise muito grande mesmo. Eu precisava buscar, pedir ajuda, né? E aí eu cheguei até a Tamires, a minha cunhada. Eu acreditava que ela poderia me ajudar. Eu consegui levar meus familiares, minha mãe, que tem uma história por trás também, né? Consegui ajudar a minha irmã, que estava passando por um problema no casamento. No ano de 2023 foi quando o nosso pastor, o Ilquias Filho, ele foi para a nossa congregação, e eu falei com o pastor, e o pastor entrou em contato, né, com o meu cunhado. Eu pude ver que a vida que eu estava vivendo, o foco ao dinheiro, ao Deus de Mamon, não é o correto, não é o bom, e sim Jesus Cristo. Restaurou todo o meu casamento, me deu mais um filho, e hoje eu posso ver que eu não consigo viver sem Cristo, que eu não sou nada sem Deus. Mas a transformação na família da Tamires não terminou aí. Eu tive uma conversa com meu pai por muitas outras conversas que eu já tive com ele, e chegou um dia que eu já me via tão assim, sem esperança, e um dia anterior ele tava bêbado, e eu falei pra ele: olha, amanhã eu venho pra cá, eu quero conversar com você. E coloquei uma cadeira de frente para ele e falei: até quando você vai viver nessa vida? Até quando? Porque você não tá vendo que essa vida que você tá levando é uma vida que tá lhe afundando. E eu quero que você mude, eu quero ver você bem. E nesse momento dessa conversa que eu tive com ele, até chorei, me emocionei, porque eu já estava tão cansada de tanto sofrimento, tanto para mim como filha, como para meus irmãos, como para minha mãe. Que Deus fez na minha vida, pela minha família. Deus me restaurou, certo? Deus me chamou para a igreja. Eu tinha meu vício muito grande, cachaça, cigarro. E no meio da rua, botando boneco, meus filhos iam buscar. E hoje estou na igreja pela glória de Deus. Lisiário, que teve o seu casamento restaurado, também pôde viver esse transbordar acontecendo na vida do seu sobrinho. Um outro dia eu estava tendo uma conversa com um cunhado meu, que é o pai do João Pedro, e ele veio falar um pouco, contar para mim que estava tendo muitas dificuldades dentro do seu lar, em relação a ele e o João Pedro, por ele ser um menino muito calado, não ter muita intimidade em falar do que está acontecendo. Ele falava para mim que não tinha muita conversa com o filho, não sentava na mesa. Por ele trabalhar comigo, eu comecei a falar um pouco do amor de Deus para ele, a contar algo da Bíblia, da palavra de Deus. E foi aonde ele começou a despertar, foi aonde ele começou a mudar mais, ter mais uma intimidade com os pais dele, dentro do lar, aprendeu a escutar, a obedecer. O meu tio, Lisiário, ele todos os dias vem me falando da palavra, me dando dica do que fazer, e sempre me convidava para ir para os cultos. E eu sempre falava que ia e não ia, porque eu tinha um certo medo assim da minha família falar alguma coisa por não ser não ser entendido da palavra, por ser uma pessoa que não frequenta muito a igreja. Eu fiz o convite para ele, chamei ele pra gente ir pro culto. Chegou um dia que eu fui, vi que não falaram nada,
só deixaram eu ir e eu fui. E na hora lá do culto, o pastor perguntou se alguém queria aceitar Jesus e, pela glória de Deus, eu fiquei bem surpreso. Ele se levantou chorando e foi até o altar de Cristo e se rendeu aos pés dele. E eu me levantei e fui ao altar, até fui chorando, fui sentir Espírito Santo em mim e eu me deu vontade de aceitar e entregar minha vida a Jesus. Então eu comecei a me aprofundar mais na palavra, comecei a fazer discipulado. Recentemente agora teve o batismo e eu participei, desci as águas e hoje eu posso até ser canal de Deus para a minha família, tentar buscar levar minha mãe, meus pais, né, para a igreja junto comigo. É muito gratificante, meu coração se enche de alegria em ver toda a minha família nos caminhos do Senhor. E todos os dias eu continuo a oração, essa oração que vem restaurando famílias, como restaurou a minha família, e que outras famílias precisam acreditar no poder da oração.